O mundo não está lançado ao caos. Existe um Deus que reina. E esse Deus que reina, nesse exato momento, regozija-se de alegria, porque Ele sabe o que está fazendo soberanamente na história da humanidade. Por isso, adore esse Deus que não perdeu o controle da vida, mas que nesse exato momento está agindo sim, para transformar o mal em bem. Vamos adorar o Senhor? Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui. É um prazer poder participar desse momento tão importante, tão gostoso, que é adorar a Deus através de algumas canções. Quero convidar você a se unir a nós agora, nesse momento tão gostoso, tão importante para as nossas vidas, onde a gente adora a Deus. Então, a primeira canção que a gente quer cantar fala sobre o amor de Deus, fala que Ele é o amor que a gente precisa para viver. Vamos cantar essa canção e declarar que Deus é o nosso amor. Não há melhor lugar para ficar do que ao lado de Deus. A vida só fará sentido se for ao lado de Deus. Não há melhor lugar para ficar do que ao lado de Deus. A vida só fará sentido se for ao lado de Deus. Porque Deus é o amor, porque Deus é o amor. Tudo que a gente precisa para ser feliz é o amor, nada mais que o amor. Tudo que a gente precisa para ser feliz é o amor, nada mais que o amor. O amor em casa, no casamento, com os amigos ou em qualquer relacionamento. O amor em casa, no casamento, com os amigos ou em qualquer relacionamento. Precisamos do amor, precisamos de Deus. Precisamos do amor, precisamos de Deus, porque Deus é o amor. 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 Deus é o amor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada
sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. O que me consola em meio às tantas crises que nós enfrentamos na vida é o Deus que a gente tem. Olhar para esse Deus me deixa de fato em paz, porque eu sei que nesse exato momento Ele tem trabalhado por aqueles que o amam. E Ele tem agido de tal forma que Ele faz que o mal se transforme em bem, para a nossa alegria, para o nosso deleite, e para a alegria dele e deleite dele também. Nós poderíamos nos posicionar frente a tantas coisas que temos vivido nos últimos dias, olhando em primeiro lugar para esse Deus como se ele estivesse totalmente indiferente em relação ao nosso sofrimento. Como se ele fosse um Deus etéreo, frio, como aqueles pintados durante a Idade Média, ou simplesmente um Deus extremamente passivo, como é conhecido por tantas e tantas religiões que criaram deuses para si, que não acreditam que Deus intervém de maneira real na história. Ao mesmo tempo, olhar para a pessoa desse Deus e reconhecer que Ele, nesse exato momento, está agindo por amor à sua criação, me faz livrar-me dessa estrutura extremamente fria e indiferente de um materialismo que diz para mim e para você que o mundo é isso mesmo, que a gente tem que se acostumar com esse mundo de dores, esse mundo de sofrimento. Mas o Deus das Escrituras é um Deus passional. O Deus das Escrituras, ele nesse exato momento está extremamente envolvido com os sentimentos existentes nele e existentes na sua criação. O Deus que existe é um Deus que sofre com a gente. E ele não apenas sofre com a gente, ele se indigna em relação àquilo que traz indignação na história da humanidade. Ele toma partido em relação à justiça e ele definitivamente não permitirá que nem na realidade abrangente do mundo, do cosmos, o mal prevaleça e nem em nossas vidas que esse mal tome conta e prevaleça contra nós, ou em nós, ou ao nosso redor, em nosso contexto. Deus não está indiferente em relação às nossas vidas. Ele é um Deus intenso. E ele age movido, sim, por esse sentimento de amor, pelo seu senso de justiça, pelo seu senso de cuidado em relação ao mundo que ele criou, o qual a Bíblia diz que ele ama. E ele amou de tal maneira a ponto de vir ao nosso encontro. Na pessoa de Cristo Jesus, revelar o seu poder
revelar a sua santidade, revelar a sua justiça e trazer uma viva e real esperança em meio a um mundo de indiferenças, em meio a um mundo inerte, em meio a um mundo letárgico, em meio a um mundo que nos convida a simplesmente deixarmos as coisas andarem como elas andam, porque afinal de contas é a natureza de todas as coisas. Mas o Deus vivo, ele vem ao nosso encontro e diz: eis que estou aqui, eu vos tenho amado, e eu não permitirei que esse mundo continue a caminhar do jeito que ele tem caminhado, porque o meu propósito é um propósito extremamente diferente daquilo que vocês têm vivido hoje. Então Deus age. E é bom saber que nós podemos fazer a leitura da história não como controlada pelas ações humanas, ainda que haja sim essa lei que diz para mim e para você que nós criamos a nossa história. Por trás disso existe sim um Deus que é governante, soberano, e que está escrevendo a sua história de restauração por meio daquilo que a humanidade tem escrito também. E ele o faz sim usando o seu povo, ele faz sim usando aqueles que ele ergue dentro dessa história para fazer com que sua história aconteça e prevaleça. Na realidade, nós não estamos lançados simplesmente aos desejos egocêntricos dos poderosos, nós não estamos lançados simplesmente à aleatoriedade das escolhas naturais. Nós estamos, sim, firmados na mão de um Deus que é soberano. Isso faz o nosso coração descansar. Salmo 46 diz a partir do verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a segurança que nós temos na realidade desse Deus. A Bíblia deixa claro que, na realidade, nós iremos se enfrentar e passar por todas essas crises que nós estamos enfrentando. Mas o convite, como o convite aqui do salmista, vamos olhar para esse Deus que não perdeu o controle da existência. Pelo contrário, ele tem agido imediatamente. Ele tem agido em favor da sua criação, em favor do seu povo. Ele tem agido trazendo, sim, presta atenção nisso, a crise para que algo novo aconteça. Deus faz com que a crise venha para que algo novo aconteça. Ele não está indiferente. A Bíblia mostra um Deus que não é passivo diante da injustiça dos homens. A Bíblia mostra um Deus que não está passivo diante da corrupção
humana, diante da corrupção da política, diante da corrupção da liderança. A Bíblia mostra um Deus que fica indignado com a maldade que se perpetua sobre a terra e por isso ele age. Para quê? Porque Deus age impedindo, sim, é um ato da graça de Deus, impedir que o mal se perpetue. Ele intervém. E quando a Bíblia fala da indignação de Deus, quando a Bíblia fala da ira de Deus, faz sim ficar temeroso o coração daqueles que estão vivendo de maneira perversa, injusta. Faz sim temer o coração daqueles que estão nesse exato momento agindo com malícia, agindo com manipulação, controle. Faz sim temer o coração daquelas pessoas que nesse exato momento se aproveitam das outras por meio de mentiras, prostituição, lascívia. Nós vivemos, irmãos, e presta atenção nisso, no mundo caído, e esse mundo caído é perverso. Nossa comunidade cristã, Mosaico, ela tem sim relacionamento com pessoas no mundo inteiro. Uma delas é o pastor Stanley, lá no Haiti, República Dominicana. Esse homem trabalha resgatando crianças do tráfico humano. Já pensou, já parou para pensar que nesse exato momento existem crianças sendo sequestradas para servir na prostituição ao redor do mundo? Para servir na venda de órgãos? Quanta maldade! E sabe o que é mais impressionante? É que diante de tanta maldade que existe, eu e você somos tentados sim a dizer, essas pessoas merecem a morte. Mas Deus, ele é paciente. Ele dá um tempo. Mas tem um limite. E o limite de Deus chegou em relação à sociedade do século XXI. O limite de Deus chegou em relação ao mundo que não faz mais diferenciação entre as mãos e os pés, que não sabe mais para onde caminhar. Uma sociedade que está dentro de um labirinto e sim lançada nas mãos daqueles que têm mais poder. A justiça de Deus veio. E porque Deus ele age com justiça, e porque ele nos envolve, porque nós fazemos parte também dessa humanidade. Nós fazemos parte, sim, dessa humanidade que criou toda a cultura de mentira, perversão, injustiça, que está aí fora. Não há justo nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. Mas sabe a diferença entre nós e aqueles que não enxergam a realidade de Deus e não conseguem ver a história como sendo escrita assim pelas mãos do Senhor? É que os nossos olhos foram abertos. Nós percebemos sim que existe algo que precisava ser mudado em nós e a gente buscou essa transformação e essa mudança. A gente se aproximou do Evangelho de Cristo Jesus e recebemos o perdão de Deus. O perdão de Deus nos alcança. Tendo o perdão de Deus nos alcançado, nós passamos sim a viver em novidade de vida, uma vida diferente.
Porque, afinal de contas, agora a gente quer se parecer com esse Deus bom, puro, fiel, criativo, belo. E a gente quer se parecer com Ele, por isso a nossa vida vai mudar também. Porém, aquele que não teve os seus olhos abertos, anda de mal a pior. Ah, irmãos, vivemos uma realidade tão difícil. Vivemos uma realidade humana tão difícil. Você sabe muito bem. Por isso que Deus age. E Ele faz isso porque Ele ama. Hebreus capítulo 12 vai dizer para mim e para você que Deus disciplina a quem Ele ama. E Deus sabe como disciplinar. Em meio ao mundo onde se discute muito sobre disciplina em relação aos filhos, a gente aprende que, diante das idiosincrasias que existem em nós precisamos sim sermos disciplinados. Os nossos filhos precisam ser disciplinados. E esse é o momento mesmo de disciplinar os nossos filhos. E a disciplina de Deus, ela nos atinge e nos tira da zona de conforto, a fim de que nós abramos os nossos olhos e tenhamos a nossa vida transformada. Você já parou para pensar nesse momento que, ao olhar para a sua vida, você deve sim olhar, tendo em vista os olhos do Senhor, aquele que criou todas as coisas e que dirige a história, está dirigindo a sua vida também. Ele não está indiferente a você. E nesse exato momento Ele está olhando para você e quer saber que atitude você vai tomar em relação a você mesmo, porque Ele quer trazer transformação. Por isso que Ele tirou você da zona de conforto. Por isso que você está vivendo a crise. Por isso que você está vivendo esse momento. Deus tem algo novo para fazer e para mostrar para você nesse momento. Abra os olhos. Abra os olhos. Deus se utiliza de todo esse movimento que para nós parece ser mal, para transformar em algo bom. Deus transforma o mal em bem. Foi assim na vida de José. Lembra a história de José do Egito? Sofreu desde os seus 17 anos nas mãos daqueles irmãos invejosos. Foi vendido como escravo. No Egito foi preso, foi caluniado. Mas em meio a todo esse sofrimento, esquecido numa prisão, Deus estava escrevendo a sua história. Colocou José como o segundo homem mais poderoso daquela nação, para que pudesse sim abençoar todos os outros povos através de sua administração. De forma que José diz para os seus irmãos que em todas as coisas Deus estava com ele, transformando o mal em bem. A crise chegou em nossas vidas porque Deus deseja abrir os nossos olhos para que algo em nós possa, de fato, ser transformado. Por isso que a pergunta que você deve fazer nesse momento é: Senhor, o que em mim precisa ser mudado? O que em meu coração, em meus sentimentos precisa ser transformado hoje, Senhor? O que o Senhor deseja me mostrar? Como o Senhor deseja se revelar para mim? O que o Senhor deseja fazer? Não é por acaso que C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus para abrir os nossos olhos. Deus está gritando para você nesse momento,
precisa de mudança, precisa de arrependimento, precisa de conversão. Deus está gritando nesse momento para igrejas, para pastores, para cristãos em todos os lugares. Voltem para mim, convertam-se ao Senhor. Deus está gritando nesse momento. Abra os olhos, porque vocês me louvam com os lábios, mas o vosso coração está distante de mim. É o que nós temos enfrentado. Não é simplesmente a crise tendo em vista um olhar puramente materialista, como se Deus não existisse. Mas Deus está dizendo, olha para mim, precisa de mudança. Olha para mim. E diante da crise, da disciplina do Senhor, a gente começa a compreender o sentido e o significado da vida. O chamado para o qual nós fomos criados. Hebreus 12, verso 14, vai dizer que Ele nos disciplina para a santidade, para sermos santos. E Ele nos disciplina para a santidade, porque sem a santidade nós não veremos a Deus. É um chamado para sermos co-participantes da santidade de Deus. Porque, afinal de contas, tudo que Deus cria é santo e é dele, pertence a Ele. Possui, sim, o toque de Deus. E por possuir o toque de Deus, possui beleza, possui alegria. Por possuir o toque de Deus, possui pureza, possui santidade. Não é uma perspectiva distante, etérea. Não é uma perspectiva onde parece que a nossa vida toma dimensões sem sentimentos, imparciais. Não, isso é mentira. Isso é mentira de uma religiosidade que adentrou a nossa sociedade. Tenta dizer para mim e para você que nós devemos até mesmo não levar em consideração os nossos sentimentos, desapegar. É mentira. A santidade nos leva a vivermos de maneira ainda mais intensa toda a beleza que há em nós, toda a alegria que há em nós, todo poder de compaixão e sabedoria que há em nós. A santidade nos potencializa a vivermos de uma maneira extremamente poderosa. A humanidade que está aqui, criada à imagem e semelhança de Deus. Isso é santidade, porque Deus é santo, Ele transforma todas as coisas, porque Deus é santo, Ele vem intervir no mundo para fazer com que esse mundo seja restaurado à sua santidade original. Porque Deus é santo e quer habitar de maneira plena na humanidade. Ele vem, sim, agindo na história, nos convidando, nos chamando, gritando a uma vida de transformação e mudança, porque Ele é santo, Ele odeia o pecado, Ele odeia a corrupção, Ele odeia a lascívia, Ele odeia uma vida promíscua, Ele odeia aquilo que destrói em nós a nossa humanidade, aquilo que desvaloriza o ser humano, porque Ele é santo. Ele não pode coadunar com a mentira, com a idolatria, porque Ele é santo. Ele não pode coadunar com os sentimentos perversos que a humanidade carrega. Então Ele vem, sim, para transformar tudo, e essa transformação se inicia a partir do momento que os olhos
de uma pessoa se abre. E a santidade não é bela, não é magnífica. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12, até o capítulo 4, verso 1, mostra a dimensão de como a santidade chega em todos os âmbitos sociais. Tudo muda. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, novas vestes, uma nova forma de vida, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Como é bom encontrar pessoa cheia de compaixão, atenciosa, paciente. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Porque, afinal de contas, o perdão é a ação fundamental que deixa, assim, com que tudo ao nosso redor tenha vida. É o perdão. Primeiramente, o perdão de Deus, dizendo assim, não haverá morte. E, em segundo lugar, o nosso perdão para com o próximo, dizendo assim, eu te dou uma carta de recomeço, vamos viver. A sociedade precisa de gente que perdoa. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A gratidão é nada mais do que esse sentimento que passa a fazer parte de nossa vida e muda completamente as nossas emoções. Como é bom viver com satisfação. Como é bom ter deleite nessa realidade. Como é bom ter esse sentimento de gratidão, nos livrando de tantas paranoias que nós estamos fadados a viver nessa vida. Santidade é ter gratidão no coração. É ter a nossa mente forjada, sim, pela sabedoria do alto. O texto continua e diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Aqui é uma relação de responsabilidade, é uma relação de respeito, é uma relação onde deve sim haver harmonia entre aqueles que lideram a sociedade, a família. Esposas, sejam submissas aos seus próprios maridos. É uma ação de respeito. É uma ação de compreensão de que esse marido, ele tem sim dado para mim tudo aquilo que cabe a ele dar como esposo. O texto diz assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Esse amor a servidor, esse amor de alguém que quer ver a sua esposa a mulher mais feliz do mundo. Deixa a sua esposa feliz. Faça a sua esposa feliz. Deixa a sua esposa feliz hoje. Isso é santidade. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. A família é um presente de Deus. E por ser a família um presente de Deus, o chamado do Senhor é para que os filhos possam sim ser obedientes aos seus pais. Tem que obedecer. Tem que obedecer. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Nós temos que ter esse coração, sim, que aperfeiçoa os nossos filhos em relação a tantos dons e talentos que Deus entregou a eles. Não uma relação de aborrecimento, mas de amor genuíno. Servos,
Obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. É impressionante que a Bíblia ela traz essa dimensão pessoal, eu me revestindo de uma nova humanidade que manifesta amor em tudo aquilo que eu faço, perpassando para a família, porque na família isso vai se manifestar de maneira tão natural, porque afinal de contas, não dá para se esconder o tempo inteiro, não dá para colocar uma máscara o tempo todo. Na família se manifesta quem de fato nós somos. E é muito importante a gente pontuar isso, por quê? Porque famílias têm sofrido. Famílias sofrem por causa da irresponsabilidade dos maridos em não ser, de fato, aquele que traz provisão para a sua casa, em não ser aquele que, de fato, lidera a sua família, que educa os seus filhos. A família tem sofrido porque muitos maridos e muitas esposas se esqueceram da aliança e passaram a agir de maneira adúltera, promíscua, quebrando sim essa relação, mas quero dizer para você que há reconstituição a partir do perdão. Perdoe, restaure sua camisa, restaure sim o seu relacionamento dentro da sua casa, dentro da sua família. Famílias estão quebradas, crianças têm sofrido. É triste saber que, nesse exato momento, adolescentes têm cometido suicídio. Nos últimos 35 anos, cresceu 640,7% o número de adolescentes que cometem suicídios. Cresceu 5 vezes, 500%, o número de adolescentes que cometem homicídio. Isso se inicia na família, crianças que precisam de tempo, de atenção, de cuidado. Isso pode estar doendo no coração de alguém, mas é um alerta para outros. Preste atenção nos seus filhos, dê tempo para eles. Não entregue eles às redes sociais, não entregue eles à Netflix, não entregue eles ao YouTube ou ao videogame. Dê tempo para eles. Tenta compreender o coração deles, ver o que está acontecendo. Até chegar nas relações de trabalho, até o cristianismo entrar na civilização romana, escravos eram vistos como menos que nada. Bastou o cristianismo entrar, o escravo passou a ter um valor totalmente diferente, a ser sim tratado com dignidade. É interessante que a Deus está trazendo uma palavra forte para aqueles que são senhores, para aqueles que detêm o poder dentro dessa relação. Deus está trazendo uma palavra forte para empresários hoje serem justos, sim, no tratamento com aqueles a quem ele comanda. Tratar com respeito, tratar com dignidade, dar justo salário. Porque, afinal de contas, o bom andamento social também faz-se necessário a partir da maneira com que grandes empresas, grandes empresários agem em relação aos seus funcionários, pagando o que é justo, dando bem-estar. Esse é o chamado das Escrituras. Então, santidade muda tudo. Santidade a tudo transforma.
E sabe qual é o coração de Deus nesse momento? Olhando para o tempo de crise, mas olhando para mim e para a sua vida. É de intensa alegria. Porque Ele está vendo o resultado final. E o resultado final é algo maravilhoso. É algo bom, proveitoso demais. Eu e você vivemos de maneira profunda toda a alegria possível, toda a pureza, santidade, potencialidade de existência em nós, que é possível aos homens viverem nessa vida, porque Deus está nos esticando e nos puxando para vivermos isso. O coração de Deus, nesse exato momento, se rejubila. Por quê? Porque Ele sabe que nós iremos entender o seu chamado. Porque Ele sabe que nós iremos buscar, sim, essa transformação. Porque Ele sabe que nós iremos escolher por aquilo que é melhor para nós. A Bíblia diz, em Sofonias, capítulo 3, a partir do verso 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Esse é o nosso Deus. Aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, sim, é possível nos tirar desse reino das trevas que tem cegado os nossos olhos e nos impedido de vivermos de maneira mais plena e completa o desejo dele para nós. Ele se regozija porque Ele sabe que nós sim encontraremos aquilo que há de melhor em nós a partir do momento que olharmos para Ele e entendermos que nós precisamos sim nos tornar como Ele é, ser santo como Ele é. Nesse exato momento, o céu está em festa, porque Deus vem ao encontro de pecadores que não deveriam mais estar aqui. Pelo contrário, nós somos sim merecedores de colhermos todas as consequências dos atos maus que nós cometemos, mas Deus, Ele vem ao nosso encontro e fala: eu vou levar essas consequências no lugar de vocês, porque eu vos amo e eu quero que vocês sejam participantes da minha glória, participantes da minha santidade, participantes do meu amor, participantes da minha festa. Deus é o Pai que nesse exato momento festeja o encontro com seu filho perdido. Por isso que a crise vem. Porque Ele quer encontrar a mim, Ele quer encontrar você. Vamos se encontrar com Deus? Vamos se encontrar com esse Senhor que não perdeu o controle da história. Que nesse exato momento é tomado de plena alegria e que nos convida a sermos participantes da sua santidade. A vida ganha novas dimensões quando nós compreendemos que nascemos para pertencermos a Deus, nascemos para sermos santos, nascemos para vivenciarmos a mais poderosa transformação que há de ser vista nessa história a partir do momento que nos encontrarmos com Deus vivo. Vamos viver isso? Queria desafiar você nesse momento a olhar para você, olhar para a sua história, perceber que Deus está esticando você, puxando você para passos práticos de transformação, para tirar sentimentos amargurados do seu ser, para tirar atitudes e ações que têm levado você a perder de vista
quem você de fato é no Senhor. Jesus quer restaurar você, Jesus quer perdoar seus pecados, Jesus quer transformar sua vida e Ele te chama hoje. Vamos fazer isso? Vamos viver isso. Se deleite no Senhor. Regozije-se na salvação de Deus que se apresenta para você no dia de hoje. Ainda que o chão se abale, não temerei, não temerei, não, não, não. Ainda que os montes se movam, não temerei. Não temerei, não temerei, não, 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 não. Ainda que os montes se movam, não temerei, eu não temerei. Deus é meu refúgio. Está ao nosso lado, o Deus vivo, o Todo-Poderoso está ao nosso lado, o Deus vivo, o Todo-Poderoso está ao nosso lado, o Deus vivo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, Rei de todas as nações. Aquietai-vos e sabei que o controle de tudo está em minhas mãos. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, Rei de todas as nações. Aquietai-vos e sabei que o controle de tudo está em minhas mãos. Aquietai-vos e sabei
Estamos diante do Senhor, Pai, e constrangidos pela Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor vem ao nosso encontro, Pai, abrir os nossos olhos para nos transformar. Por isso a insatisfação da nossa alma, Senhor. Por isso a insatisfação do nosso coração. Nos conduz, Pai, a esse rio que alegra a cidade de Deus. Queremos mergulhar ali, Senhor, e termos a nossa vida transformada pelo poder e ação do Espírito Santo em nós. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, perdoa os nossos pecados. Perdoa mentiras que falamos, perdoa atitudes que tomamos, perdoa pensamentos, ó Deus, que porventura vêm, ó Deus, à nossa mente. Perdoa-nos, ó Deus, por pecados na área da sexualidade. Perdoa-nos, ó Deus, por pecados, Senhor, em relação a como nós deveríamos tratar o nosso próximo, as pessoas ao nosso redor. Senhor, nos muda, Senhor, nós precisamos de transformação. Perdoa os nossos vícios quando nós trocamos, ó Deus, o deleite do Senhor, Pai, por outra coisa. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Deus, nos ajuda. Que o Senhor venha passar, Deus, o Teu rio de vida sobre nós. Que o Senhor venha derramar sobre nós santidade. Que o Senhor venha nos transformar. Que o Senhor venha fazer algo novo. Em nome de Jesus. Creia no amor de Deus por você. Creia que Ele é poderoso, sim, em fazer coisas novas, em transformar sua vida de maneira completa. O Senhor vem ao seu encontro nessa manhã. Ele te chama para viver essa nova vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a vida da alegre santidade que vem do Espírito Santo seja sobre você, hoje e sempre. Amém.